Começar. O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, trazemos agora para você o programa Ao Vivo Doutor, que debate hoje prescrição e decadência no direito previdenciário, contando com as excelentes presenças do doutor Malcolm Robert e da doutora Amanda Kravchich. Como é de costume, aquele personagem que não perde um programa ao vivo, doutor, o Bill de Mundinha está aqui. Já mandou o seu recado. E olha o que ele mandou dizer. Espia um matuto aperreado, querendo uma coisa assuntar, pedindo ajuda e nenhum compadre saber falar. É de endoidar o caba, que fica a matutar. Que molesta é essa decadência? Que modesta da baixa d'égua falou que é uma indecência, que é o fim do mundo, viver na sem-vergonhança. O compadre Cupertino, lá do sítio Tapera, me mandou ponhar atento, pois tá solta a besta fera. Com nada dando certo, vamos se acabar na miséria. Mas com fé em doutor Malcão, que tudo sabe dizer, e a doutora dos estrangeiros, que demais deve saber, essa febre do rato já vou entender. Pois esse ao vivo, doutor, é a coisa melhor que há. É a gota serena para tudo informar. No INS ou na Justiça, sabe tudo de buiá. Portanto, amigos, está aí dado o recado do nosso Bill de Mundinha. E desde já eu peço desculpa aí à doutora Amanda, porque o Bill de Mundinha disse que não conseguiu dizer o nome dela, e por isso que ele chamou de doutora dos estrangeiros. Ficou encantado com o nome, viu, doutora Amanda? Bem, nós estamos contando com a presença do Dr. Malcolm Robert, que não é pela primeira vez, que nos dá a honra de estar aqui conosco. Ele é especialista em direito previdenciário, é professor em especializações, é autor de diversas obras jurídicas na área previdenciária. A doutora Amanda Kravchich é advogada especialista em direito previdenciário. É professora e também autora de obras de direito previdenciário. E sócia do Kravchich Advocacia e Consultoria. É uma pessoa
altamente especializada. E num assunto tão polêmico como esse, de prescrição e decadência no direito previdenciário e de tamanha importância, com certeza colaborarão muito hoje para nos esclarecer. Doutor Fábio Leão, meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, tem notícias boas aí para os nossos seguidores? Olá, é um prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência, com grandes convidados hoje, né? Doutora Amanda Cravichiche, doutor Malcolm Robert, é sempre um prazer tê-lo aqui, e toda essa turma aí que está nos assistindo. E agradecer a doutor Ricardo Souza, Rosa Araújo e Ícaro, que estão aí na parte técnica. Hoje a gente, incrivelmente, vai ter um sorteio do curso de contribuições atrasadas da professora Amanda Cravichiche. Então, você que está nos assistindo, você que está colaborando com o nosso canal, por gentileza, faça a sua postagem aí no nosso chat e faça aí o sorteio para a gente mais tarde caminhar para o sorteio definitivo. Doutor Ney, com a palavra. Doutor Fábio, que notícia bela esta, não é? Um assunto tão delicado, não é? Um assunto tão polêmico e que causa, inclusive, muita insegurança aos advogados no momento, não é? Que o segurado quer saber se deve ou não recolher aqueles atrasados para contar lá como carência, e o advogado realmente está tendo muita insegurança devido à dificuldade dessas normas. Mas principalmente com a emenda constitucional 103, doutor Ney, as pessoas estão procurando se planejar, procurando saber se pode pagar o atrasado, se não pode, qual o efeito que vai ter isso, porque agora a média é de 100%, né? Vamos lá. Então, é realmente um presentaço. Desde já, vamos agradecer à doutora Amanda Cravichiche por nos proporcionar esse belo presente. Mas, doutor Malcolm Robert, seu boa noite, e já vou logo lhe pedir, qual é a diferença que há entre prescrição e decadência, doutor Malcolm? Data aí, se vem cogitando, batendo cabeça. Mas, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é tão caro, né? E é tão debatido. Aliás, o direito previdenciário como um todo, mas esse tema é bem delicado. Eu, de longa data, aí, já venho batendo cabeça. Inclusive, eu já falei para a Gisele, que acho que é sua cunhada, não é isso, Amanda? É sua cunhada, né, Gisele? Certo, perfeito. Pois é, inclusive, eu, quando escrevi o livro, lá em 2014, sobre esse tema, prescrição e decadência, né, eu, inclusive, me valei do único livro que até então havia na época, que era justamente da Gisele, que para mim é uma referência nessa temática. Eu tive a oportunidade com ela também, que está, inclusive, no Saber Jurídico, debatendo, né? Então, certamente, a gente vai ter muitas boas informações também vindas aqui da doutora Amanda, né? E quem sigo também, sou fã dela, de logo antecipo aqui. Eu acho massa a forma que ela conduz, que ela apresenta o direito previdenciário. Está fazendo grande diferença aí no meio. Mas, bem, voltando ao tema, então, mais uma vez, obrigado, meu amigo Fábio, meu amigo Ney, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com a doutora Amanda, mais uma vez. E, assim, a rigor, né? No direito previdenciário é bem delicado a gente ver essa distinção, até mesmo porque é muito criticada a ideia de que existiria o prazo decadencial no direito previdenciário, porque, a rigor, a gente só falaria bem da verdade, e eu acompanho essa linha de entendimento, muito embora esteja superado. Eu acredito que somente deveria haver, se fosse o caso, apenas prescrição, não decadência, tá? Porque, a rigor, pressupõe, especialmente em matéria previdenciária, a existência de alguma lesão para a gente falar na busca do direito, que é a negativa de um benefício, a concessão de benefício de forma equivocada. E, assim, em um primeiro momento, quando a gente fala em lesão, que haja uma lesão a ser buscada a correção, a gente estaria falando de prescrição, não necessariamente decadência, porque a decadência, a rigor, seria algo que você dependesse apenas de você requerer e a outra parte acatar, o que não é o caso, né? Não é um direito potestativo, como se chama, um termo técnico aí,
ao falar de decadência, né? De que o INSS não se submete à vontade do autor, senão seria muito fácil, né? Mas, enfim, o Supremo já decidiu que a decadência, tá? O prazo decadencial no nosso direito previdenciário, no regime geral de previdência social, ele se aplica nas revisões de benefícios já concedidos, né? Em 2019, até surgiu uma discussão, aliás, uma previsão legal, né? Foi a medida provisória 871 de 2019, que trouxe uma mudança na redação do artigo 103, que é o que fala justamente do prazo decadencial, artigo 103, caput da Lei de Benefícios da Previdência Social, e que até 2019 colocava que esse prazo seria apenas para revisar benefícios concedidos, até que no dia 17 de janeiro de 2019 sobreveio a medida provisória 871, posteriormente convertida na Lei 13.846, e que estendeu o alcance da decadência não apenas para situações de indeferimento, ou melhor, não para apenas situações de buscar revisão de benefício, mas também buscar restabelecimento ou concessão, passando então a legislação a contemplar que aquele prazo de 10 anos que existe desde 97 para se revisar benefícios previdenciários concedidos, a partir de 2019 também alcançaria os benefícios negados ou cessados. E por algum tempo prevaleceu essa legislação até que o Supremo, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 6096, tá? 6096, julgou inconstitucional essa modificação. Por isso até sugiro, né, que quando for ler o artigo 103 da lei, se leia com muita atenção, porque a redação continua como antes. Só tem um parêntese lá colocando VADI, né, para conferir a ação direta de inconstitucionalidade 6096, que mudou essa redação, mas a lei continua com a redação ainda pela MP 871 de 2019. Então, a rigor, a decadência seria aplicada, e aí tem sido até então, né, teoricamente, vou já explicar o porquê teoricamente, apenas para revisar benefícios concedidos. Essa é a orientação do Supremo nessa ação de controle concentrado, repito, ADI 6096, e que deveria, segundo a teoria ser seguido por todos os magistrados, mas não é o que a gente verifica, infelizmente, até o presente momento. E, por sua vez, só para finalizar essa minha participação inicial, a prescrição, por sua vez, alcança os valores devidos, tá? Não alcança, digamos assim, as parcelas devidas. A gente não fala em decadência, ou melhor, em prescrição, para reclamar benefício que não seja relacionado à ideia das parcelas eventualmente devidas. E aí, por sua vez, também no artigo 103, nós encontramos a prescrição no parágrafo único do artigo 103, que estabelece, a rigor, o prazo de 5 anos para se cobrar as parcelas, os valores devidos pela Previdência Social. Mas sem esse limite de prazo, por sua vez, para requerer benefício. Porém, muito embora não haja prazo para requerer benefício, ou que foi negado ou cessado, embora não haja prazo para buscar essa correção, por sua vez, o artigo 103, parágrafo único, estabelece esse limite de 5 anos, que existe de longa data, tá? Mas, mesmo antes de 97, nós já tínhamos essa previsão do artigo 103, que inclusive tratava apenas de prescrição. Em 97 é que surgiu a decadência. Portanto, resumindo aqui, a decadência no regime geral de previdência social deve ser aplicada apenas nos pleitos que busquem revisão de benefícios concedidos. Nas demais situações em que se busque a própria concessão ou restabelecimento de algum eventual benefício cessado, a gente vai falar apenas de prescrição, e nesse sentido só no que toca às parcelas devidas, não em se estabelecer um prazo para reclamar, porque isso não existe. Tá? Então, o primeiro momento seria isso que eu queria trazer de introdução. Muito boa muito boas as suas observações. Doutor Fábio, já que nós temos esse presentaço deste curso, como é que os nossos seguidores podem concorrer a esse presente? Está sem som, Fábio. Está fechado seu microfone. É importante que ele esteja inscrito no nosso canal, que dê o like de gostei aí. Também o link está na descrição aqui da bio e também no nosso chat. Por favor, vocês aí que queiram concorrer e aprender com profundidade, acessem ao nosso Rede Previdência, que vocês vão ter
um direito a um sorteio desse curso maravilhoso. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Amanda, nosso boa noite, e já vou deixar uma pergunta também para a senhora. Essa decadência e a prescrição traz prejuízos para os segurados? Primeiro, boa noite, oficialmente. Só agradecer pelo convite mais uma vez. Boa noite, doutor Ney, doutor Fábio, doutor Maico. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre direito previdenciário, uma satisfação. Bem, a decadência e a prescrição, sem sombra de dúvida, ela traz sim prejuízo aos segurados, como muito bem colocou o doutor Malcolm. A decadência, eu gosto sempre de falar que a decadência, ela está relacionada ao direito em si, e a prescrição está relacionada às parcelas que eram devidas ali por conta daquele direito que foi reconhecido. Então, se você tem um benefício previdenciário, dependendo da revisão, e aí aqui volto ao ponto que o doutor Malcolm explanou muito bem. Então, a gente primeiro tem que ter essa ideia, já ter o conhecimento de que a decadência atualmente, o entendimento majoritário, digamos, que foi aplicado pelo STF, é que a decadência se aplica aos benefícios ali já concedidos no ato de deferimento do benefício, e aí alguma tese revisional que pretende ali visar uma melhora no benefício, Então, por exemplo, de que forma que a decadência pode prejudicar um segurado? Havendo, digamos que o segurado encontrou um documento novo, encontrou algum documento que comprove ali que ele exercia atividade especial, esse documento, muitas vezes, ele não tinha a época da concessão do benefício, ou ainda passou a ter uma tese, que nem nós temos aqui a tese da revisão da vida toda, que pode ser requerida ali para melhorar aquele benefício. Então, se o segurado verificar que se já passou os prazos ali de 10 anos, o prazo de 10 anos previsto ali para revisão do benefício, ele vai ser prejudicado porque ele vai perder ali a possibilidade de melhorar o benefício que ele recebe do INSS. Tá? Então, a decadência, ela prejudica o segurado a partir do momento que ela não deixa, digamos, retira o direito do segurado em pleitear aquela melhora, aquela majoração no benefício que ele já recebe do INSS. A prescrição, também como muito bem colocado pelo Dr. Michael, ela se aplica ao prazo de 5 anos, então você pode pleitear as parcelas devidas nos últimos 5 anos. E aí, claro, há uma limitação aí temporal para o recebimento dessas parcelas. Muitas vezes o segurado ele já teve aquele direito reconhecido há mais tempo, mas por conta da prescrição, você acaba tendo aí o pagamento apenas dos últimos 5 anos. Então, sem sombra de dúvida, a decadência, sim, e a prescrição são ferramentas que podem trazer prejuízo para o segurado, sem sombra de dúvida. Doutor Fábio Leão, continuo aqui dizendo, que continua aberta para os seguidores a possibilidade de ser premiado com este fabuloso curso. É só seguir aí as instruções para que você possa concorrer. Doutor Fábio, quer dirigir alguma pergunta ao doutor Malcolm? Seu microfone continua fechado. Seu microfone. Estou com a notícia boa aqui que o doutor Malcolm Robert também está fazendo aí um sorteio, deixando aí para o sorteio o livro dele ou o curso. Doutor Malcolm, qual é a sugestão aí? Bom, eu acabei de mandar para o colega lá da divulgação também, um curso que a gente vai estar realizando amanhã, inclusive, sobre dependentes e pensão por morte, curso online. Então a gente vai também estar aí na descrição. Vocês vão ter 2 cursos sorteados, então, muito diferenciada essa live para quem está assistindo. Bom dizer, doutor Fábio? Cada um vai ganhar um dos cursos, não é? Então, serão exatamente. Dois premiados, correto?
Correto, correto, correto. O Ícaro já fez toda a postagem na Rede Previdência no nosso canal. Ótimo. Doutor Fábio, quer dirigir alguma pergunta ao doutor Malcolm agora? Doutor Malcolm, eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, sobre a diferença de revisão de RMI para nosso público e a revisão de benefícios, que eles sempre acham que é a mesma coisa. Bom, a rigor, né, nós temos alguns fatores que são objeto de revisão, né? Quando se busca revisão, que pode ser da renda mensal inicial, né, que é a RMI, ou pode ser de algum reajuste que não foi aplicado, vai depender muito da situação, tá? Mas, assim, o que compõe a renda mensal inicial, né? É aquela fórmulazinha que a gente tem conhecimento, que tem um determinado coeficiente vezes o salário de benefício, né? São termos bem técnicos, assim, para quem não é da área, mas tentando trazer para todos. Coeficiente é aquele percentual que, enfim, cada benefício apresenta o seu, muitas vezes haja coincidência, e que, dependendo da situação, é possível aumentar com a revisão. De repente, se for uma aposentadoria, por exemplo, por idade, né, que até a reforma da Previdência, a gente tinha aquele cálculo de que o coeficiente era de 70% mais 1% a cada ano, né, digamos, alguém que conseguiu apenas os 15 anos, e agora tem algum período que não foi reconhecido pelo INSS e quer trazer esse período para aumentar, então, ao invés de 15, ficar 20 ou 25 anos, então, por exemplo, aumentaria o coeficiente, isso se for antes da reforma da Previdência, iria lá para, ao invés de 85% iniciais, que seria o coeficiente inicialmente estabelecido, primeiramente, iria para 90% ou 95%. Então, na verdade, quando se busca uma revisão, você quer mudar ou o coeficiente, no sentido de aumentar o coeficiente de acordo com a espécie de benefício, alguns até, mesmo com o coeficiente de 100%, como era o caso das aposentadorias por tempo de contribuição, ainda se pode ganhar aumentando o tempo de contribuição, não pelo coeficiente, porque havia, antes da reforma, esse limite de 100%. Eu coloco havia porque há algumas regras de transição que hoje permitem se passar de 100%. Tá? Mas, enfim, sendo antes da reforma da Previdência, mesmo aquelas pessoas que já alcançaram, por exemplo, 35 anos de tempo de contribuição numa aposentadoria por tempo de contribuição, elas podem ainda assim buscar mais tempo no sentido de ganhar agora, por exemplo, com o fator previdenciário, que era aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição, no sentido de aumentar o fator previdenciário ou mesmo excluir, ao tempo em que, eventualmente, com esse aumento do tempo, embora o coeficiente de 100% ficasse, mesmo tendo 36, 37, 38, mas a pessoa poderia ganhar, por exemplo, ao tempo em que contemplasse a quantidade de pontos que autorizaria, por sua vez, ela ter o fator previdenciário excluído. Então, as revisões buscam, por exemplo, aumentar o coeficiente ou aumentar os salários de contribuição também, que é aquele valor sobre o qual se contribui, que se recolhe para a Previdência Social. E aí nós já vamos tratar da hipótese de rever o chamado salário de benefício, que é composto pela média, era antes da reforma de 80% dos maiores salários de contribuição, pós-reforma nós pegamos 100%. Então, na verdade, quando se busca essa revisão, de uma maneira ou de outra, se busca realmente rever a renda mensal inicial, na maior parte dos casos, seja mudando o coeficiente, como já coloquei, seja aumentando o salário de contribuição, ou ainda também, dependendo da revisão, como a revisão, por exemplo, dos tetos, revisão dos tetos, tá? Que é aquela que diz respeito às emendas constitucionais número 20 de 98 e 41 de 2003, que, por sua vez, ela já não busca rever a renda mensal inicial, ela já busca rever um reajuste que era para ter sido feito, um acréscimo, melhor dizendo, junto com um reajustamento, tá? Com o primeiro reajuste, uma previsão que o INSS nunca reconheceu, isso só depois na Justiça, tá? Mas, enfim, a revisão dos tetos, dentre outras, não apenas dos tetos, ela, por sua vez, já não visa revisar a RMI, mas sim a renda mensal, que no primeiro reajuste não teria sido observado de forma devida, ao tempo em que a pessoa teria contribuído para receber mais do que o INSS aplicou, porém não fez. Então, dependendo da espécie de revisão, nós, ora, buscaremos realmente majorar a RMI, a renda mensal inicial, ou mesmo o valor do benefício, diante de algum reajustamento que não foi devidamente realizado pelo INSS. Assim como também nós temos a revisão do buraco negro, que também não é necessariamente, ela é uma mistura, eu diria, porque
A revisão do buraco negro é aquela lá de quem se aposentou entre outubro de 88 e abril de 91, e que, a rigor, o cálculo inicial da renda mensal inicial teria sido correta, porém, de acordo com o comando legal que surgiu lá com a Lei 8.213, em julho de 91, que era para o INSS rever os benefícios, isso não foi feito. Então, a rigor, o cálculo teria sido correto, porém, um comando legal que surgiu lá em julho de 91, mais especificamente no artigo 144, não teria sido observado. Então, dependendo da espécie revisional buscada, nós vamos ter essa busca da correção ou do reajuste, do reajustamento que não foi aplicado, ou mesmo da renda mensal inicial, que, repito, é composta aí pelo coeficiente e pelo salário de benefício, que é a média dos salários de contribuição. Tá? E aí também, de acordo com a situação buscada, nós, inclusive, já antecipando um ponto aqui, que também quero registrar, nós vamos encontrar certas revisões que não obedecem a esse prazo de 10 anos, que é justamente o caso, por exemplo, reconhecidamente na revisão dos tetos. E na minha leitura também, a mesma linha de raciocínio deveria ser aplicada para a chamada revisão do buraco negro, dentre outras. Tá? Então, a rigor seria isso, meu amigo. Ok. Doutora Amanda, uma pergunta aqui particular que me enviaram. Uma pessoa que já está aposentada há mais de 10 anos, mas que encontrou agora um documento novo que pode melhorar sua aposentadoria, já estaria decaído esse prazo ou ela vai poder fazer essa revisão? Então, Ney, as revisões de matéria de fato, né, que são essas revisões que levam em consideração um conjunto fático, na maior parte das vezes baseado em provas materiais, como o reconhecimento de um tempo rural, o reconhecimento de um tempo especial, uma certidão de tempo de contribuição que foi trazida agora. Em relação a isso, nós temos um tema de recurso repetitivo no STJ, o tema 975, onde o STJ diz, né, estabelece que, independentemente da questão de mérito ter sido levado ao INSS no momento da concessão ou não, é aplicado o prazo decadencial de 10 anos, né? Ou seja, caso o segurado tenha deixado de levar o documento no momento da sua aposentadoria e se passou aí 10 anos e agora ele encontrou esse documento, conseguiu esse documento, ele não conseguiria revisar. Entretanto, é importante que a gente saiba que se esse documento, por exemplo, foi decorrente de uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, o prazo decadencial, ele começa a contar do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Então, por exemplo, digamos que um segurado, ele buscou o reconhecimento da especialidade do trabalho, buscou um PPP junto à Justiça do Trabalho, ajuizou ali uma reclamação trabalhista para reconhecer o seu direito. E essa ação está em trâmite e tal. Passou o prazo de 10 anos que ele teve ali a sua aposentadoria concedida, e só agora essa reclamação trabalhista transitou em julgado e reconheceu o direito dele ao PPP, reconheceu o direito dele ao tempo especial. Aí, nesse caso, ele vai poder, sim, né, revisar o benefício dele junto ao INSS, tá? Nas outras situações, infelizmente, o nosso STJ já falou que se aplica, sim, o prazo decadencial. Isso é muito triste porque, muitas vezes, o segurado, por exemplo, segurado rural, né? Às vezes, os pais ali tinham os documentos rurais e, na época que ele foi pedir aposentadoria, ele tinha, às vezes, uma documentação precária por conta desse esquecimento mesmo, ou a empresa, na época, deixou de fornecer aquele documento e, posteriormente, ele conseguiu, né? Daí sem uma reclamação trabalhista. Então, ao meu ver, é um tema que traz muito prejuízo para o segurado. Traz muito prejuízo, sem sombra de dúvida. Com toda certeza. Bem, senhores seguidores, estamos aí com 2 cursos para sorteio neste programa. Um oferecido pela doutora Amanda Kravchich e outro oferecido pelo doutor Malcolm Robert. Todos 2 ótimos cursos. Sejam felizes aí nas suas premiações. Doutor Malcolm Robert, esse prazo... Doutor Ney, Oi. uma palavrinha, tem
temos pergunta aí no chat, ele está bombando. Por favor. E a gente está... Posso fazer uma pergunta, doutor Malcolm Hobbit, depois você passa outra pergunta para ele? Pode, perfeitamente. Anne está querendo saber qual a possibilidade de ultrapassar na regra de transição os 100%. Qual a regra que pode ultrapassar da 100% da média? Doutor Malcolm, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta da pessoa chamada Anne. Anne? Claro. Anne Sorenima. Bom, é o seguinte, nós temos 4 regras de transição nas aposentadorias por tempo de contribuição, né? 2 que envolvem pedágio e outras 2 que não dizem respeito ao pedágio. Aquele pedágio de 50% e de 100%. Né? As que podem ultrapassar 100% são aquelas que dizem respeito à regra dos pontos, assim como a regra que tem a idade mínima, era 56 quando começou, e 61 para os homens, tá? Não é fixa, né? Aumenta 6 meses a cada ano, a contagem de 2020. Então, nessas 2 regras dos pontos, relembro, né, no caso, aquela de somar a idade com o tempo mínimo de contribuição 35 para os homens, 30 para as mulheres. Alcançado determinado número, tá? Essa pessoa poderia obter o benefício entre uma regra de transição, certo? E nessas 2 regras, repito, a regra dos pontos e a regra que contempla, que comunga a idade mínima com o tempo mínimo de contribuição, nessas 2 é possível passar de 100%. Nas outras 2 regras de transição, o coeficiente é exatamente 100%, que é a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. Então, nessas 2, é possível receber 102%, 104%, 106%, 108%, a depender do tempo computado, se homem ou mulher, né? Tá? Mas, enfim, essas 2 regras permitem essa majoração que não existia no passado, porém havia o fator previdenciário, que agora só existe em uma regra, né? O fator previdenciário, embora na maior parte das vezes reduza, mas em algumas hipóteses permitia a pessoa receber na prática mais de 100%. O coeficiente continuava 100%, mas o fator previdenciário dava 1,1, 1,2. Então, isso fazia com que, mesmo o coeficiente sendo 100%, a pessoa ganhasse mais do que a sua média por força do fator previdenciário positivo. E agora nós temos essa possibilidade de receber mais de 100% efetivamente, com o acréscimo advindo dos homens que, a rigor, teriam pagado mais de 40 anos de contribuição, porque agora com 40 alcança 100%, e as mulheres que tenham pagado mais de 35, que aí também alcançarão aos 35, 100%, e a cada ano, além desses 35 ou 40, ganha mais jus, melhor dizendo, a mais 2%, não se limitando mais, pois, a 100% do coeficiente. Muito bem, doutor Malcolm. Muito bem. Doutora Amanda, a prescrição, ela se aplica igualmente para todos? Então, Ney, não. A prescrição, né, de 5 anos, então a prescrição, quando a gente fala em prescrição, a gente não fala em direito, a gente fala em parcelas, né? Ela não atinge todos da mesma forma à medida que os incapazes, né, ali os menores, eles são tratados de forma diferente. Então, não se aplicaria prescrição nesses casos, tá? Ali dos incapazes. Então, não é aplicado da mesma forma. É claro que, para alguns benefícios, a TNU, recentemente, ela julgou um tema 223 da TNU, onde ela fala da habilitação tardia na pensão por morte. E naquele tema, ela aplica, de certa forma, a prescrição até mesmo para os incapazes, tá? Para os menores ali. Porque ela fala que a habilitação, digamos que um segurado, instituidor do benefício, deixou uma pensão por morte, e aí o INSS começou a pagar o benefício para aquele grupo familiar, tá? Pagou ali 100% do que era devido para aquele grupo familiar. E, posteriormente, verificou-se que esse segurado tinha um outro filho, por exemplo, que não foi habilitado naquele momento, no momento da concessão. A TNU, ela passou a entender, firmou o entendimento que o recebimento daqueles valores seriam devidos a partir da habilitação desse novo segurado, independentemente de serem capazes ou não. Então, também, lamentável, né, aplicar a prescrição nessa situação, mas, atualmente, o entendimento que nós temos em âmbito do juizado, tá?
E esse entendimento, por exemplo, TRF da quarta, no rito comum, também está sendo aplicado. Tá? Então, a prescrição não se aplica para todos os segurados da mesma forma. Mas nós estamos caminhando para esse entendimento em alguns benefícios, como no caso da pensão por morte. Muito bem. Doutor Malcolm, qual a diferença entre suspensão e interrupção da prescrição? Microfone. Ótima pergunta, meu amigo. Olha, peguei com o Fábio a mania dele de esquecer o microfone. Já deixei aberto. A rigor, a suspensão, o prazo já estaria correndo, né? Tá? O prazo já teria iniciado e, por alguma razão, ele foi suspenso, retomando depois que aquela causa que levou à suspensão se encerrasse, né? Tá? Por exemplo, alguém está aposentado, né? Peguemos essa situação mais comum. Alguém está aposentado, tá? Desde 2015, por exemplo. E agora, em 2020, resolveu entrar, antes dos 5 anos, resolveu entrar com pedido de revisão no âmbito administrativo. Tá? Então, nesse caso, a prescrição que já iniciou com o pagamento a menor, tá? Cogitando de alguém que se aposentou supostamente com valor menor do que o devido. Então, a lesão já se configurou no momento que ele recebeu o benefício a menor. Então, ao tempo que surgiu a lesão, começou a contar o prazo prescricional. Essa é a previsão do artigo 189, inclusive, do Código Civil, tá? Que, enfim, é onde nós buscamos os principais ensinamentos sobre prescrição e decadência no Código Civil. Então, lá no artigo 189, coloca que, uma vez identificada a lesão e o conhecimento dessa lesão, inicia a prescrição. Então, ao tempo que o segurado se aposentou lá em 2015, por exemplo, em novembro de 2015, e recebeu a primeira parcela, ao tempo que ele começou a receber a primeira parcela, ele, teoricamente, identificou a lesão, valor menor, tá? Então, ali começou a contar a prescrição. Ao tempo em que ele requer na via administrativa essa revisão, que, digamos, nem sempre é necessária, tá? Até respondendo uma das perguntas que lançaram, a rigor, revisão não reclama prévio requerimento administrativo, quando se tratar de matéria de direito. Tá? Quando se tratar de matéria meramente de direito, não há necessidade de provocar o INSS primeiro para depois ir para a via judicial. Segundo decidiu o Supremo, no RE 626489 de Sergipe, tá? Recurso extraordinário 626.489, só existe necessidade... perdão, não é esse não, esse é o do prazo decadencial. Foi o RE 631.240, desculpa, tá? RE 631.240, é o tema 350 do Supremo Tribunal Federal. Então, no RE 631.240, que trata do prévio requerimento administrativo, o Supremo diz que, normalmente, nas ações revisionais, não há necessidade de prévio requerimento administrativo ao tempo em que a lesão já restou configurada com pagamento a menor. Porém, há uma ressalva no item 4 lá da ementa que coloca, nos casos de revisão em que se trata de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento do INSS, ou seja, algum argumento, alguma fundamentação, algum pedido que não teria sido levada ainda ao conhecimento do INSS, não, nessa hipótese, não é possível ingressar direto na via judicial, necessitando, pois, passar primeiro pelo crivo do administrativo para depois ir buscar a via judicial. E, nesse sentido, só aproveitando a deixa, eu, particularmente, venho criticando já há algum tempo e aproveito aqui a oportunidade para reiterar que a decisão do STJ no tema 975, ela fere de morte o tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que passou a entender que, indiferentemente, como colocou a professora Amanda, indiferentemente ao que foi levado ao conhecimento da INSS, o prazo começa de 10 anos, começa lá quando a pessoa recebeu a primeira prestação, do primeiro dia do mês seguinte, o que vai contra a decisão do Supremo, porque se a pessoa nunca levou ao conhecimento do INSS, ela sequer poderia provocar a via judicial. E o que isso traz como consequência? Na minha leitura, e desde 2014 eu venho defendendo isso, na época que eu escrevi meu livro lá sobre prescrição e decadência, toda revisão que demandar prévia provocação administrativa, conforme reza a lei, tá? E aí está na lei, não estou inventando nada, o prazo decadencial ele tem um marco inicial diferenciado. Quando se tratar de uma revisão que necessite você primeiro passar pelo INSS, nós não vamos falar em decadência até então,
porque só vai começar a contar o prazo decadencial a partir do momento que eu, após ter provocado a INSS, ser notificado que foi negada a minha pretensão, aí sim começam os 10 anos para eu pedir aquela revisão. Portanto, reitero aqui, a minha crítica ao STJ, eles erraram feio, tá? E não pode dizer que não souberam que erraram, porque eles colocaram lá, inclusive, na emenda, foi no voto, não me recordo bem, essa ideia. Caso se seguisse, não com essas palavras, né? Mas eles colocaram, então não foi por ignorância, não. Colocaram lá, olha, se for entender, então, que haveria necessidade prévia, o requerimento administrativo, de que nessa situação teria que passar primeiro para o INSS, nós teríamos uma situação totalmente diferenciada. Enfim, eles colocaram, não lembro agora exatamente o termo, mas isso não passou batido por eles, essa análise do quanto teria decidido o Supremo. E, repito, decidiu que quando se tratar de uma prova nova, de um pedido novo, matéria de fato, não de direito, que nunca foi levado ao conhecimento do INSS no ato da concessão, você não pode ingressar na justiça sob pena de, segundo a orientação do Supremo, seu processo ser extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Portanto, há uma relação direta entre interesse de agir e prazo decadencial, ao tempo em que toda revisão, na minha leitura, e temos precedentes nesse sentido, tá? Embora em menor número, depois que o STJ decidiu esse repetitivo, mas se não me falha a memória, não transitou em julgado, recorreram para o Supremo, e eu estou contando ainda que essa decisão vai ser revista do STJ por um tremendo equívoco, no meu entender, data máxima venha, tá? Mas, enfim, voltando à pergunta, né? Não queria perder a oportunidade de tratar desse ponto. Então, suspensão seria isso, tá? Suspensão, o prazo já está correndo, tá? E depois que você souber do seu pedido da revisão, conforme eu estava cogitando, ele volta a correr a prescrição, que é quinquenal. Já a interrupção, não. A interrupção, ela tem esse condão, diferentemente da suspensão, de zerar. Quando se fala em suspender, ao tempo em que voltar a correr o prazo, ele volta pelo que faltasse, o prazo remanescente. Essa é a regra. Ao tempo que se fala em interrupção, não, zera a contagem. Você tem novos 5 anos depois que você souber que o seu pleito foi indeferido. Então, basicamente, essa seria a diferença entre suspensão e prescrição. Na suspensão, o prazo já está correndo. Na interrupção, é como se zerasse o prazo, já estava correndo o prazo, mas teve um fato que trouxe como consequência a interrupção, que aí traria como consequência, por sua vez, zera o prazo. Então, interrompeu o prazo, zerou o prazo, esquece o que passou até então de prescrição. Doutor Malcolm Robert, curso... Deixa eu dar uma palavrinha. Só um instante. Doutor Malcolm Robert, esse curso seu, que nós estamos premiados aí para o sorteio, ele começa amanhã, é isso? Isso, amanhã, e aí fica disponível por 90 dias, tá? Depois que a gente encerrar as gravações, a pessoa pode assistir por 3 meses depois ainda. Certo? Quem quiser assistir ao vivo, beleza. Quem não puder assistir, tranquilo, depois que a gente terminar as aulas, terá acesso por 90 dias ainda assim. Espero que eu consiga assistir ao vivo. Doutor Fábio, por favor. Doutor Malcolm Robert, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do livro de 2020, que é um livro muito bom e fala de casos práticos. O senhor poderia apresentar para nossos seguidores, porque ele faz a diferença nas nossas ações. Ótimo, amigo, com certeza. Tá? Obrigado inicialmente pela oportunidade, meu amigo Fábio. Esse é o 4º livro que eu escrevi. Esse foi em 2020, né? Logo depois da pandemia, foi em abril de 2020, né? Então, foi após a reforma e após houve uma portaria 450 também de 2020, de abril, né? Que trouxe alguns regramentos a respeito da Previdência. Então, eu resolvi fazer nesse livro algo diferente, que é o que eu já realizo nas minhas aulas, que é trabalhar com estudo de casos, que eu acho que fica mais fácil a pessoa visualizar. Então, nessa nossa obra, eu trouxe 18 casos envolvendo todos os benefícios, especialmente as aposentadorias que sofreram alteração, bem como pensão por morte, trazendo algumas críticas, inclusive, algumas teses até que eu tenho levantado aí a respeito de algumas inconstitucionalidades no que toca às regras trazidas aí pela reforma da Previdência. Então, a ideia foi essa, são 18 estudos de caso em que eu apresento algumas questões e vou ali delineando, trazendo algumas variações, tá, sobre todos os benefícios que sofreram mudança com a reforma, só não o salário família, por exemplo, que eu não tratei, que não mudou em nada, né? Praticamente só mudou a ideia de só é um valor agora, mas enfim, eu particularmente nunca vi nenhuma ação
sobre salário e família. Não sei se vocês já se depararam aí com alguma ação. Então, por isso, eu não dei a devida importância, mas sobre os outros 9 a gente tratou, tá, com detalhes e trazendo provocações a respeito. E, graças a Deus, teve uma boa aceitação, meu amigo. Obrigado. Fábio. Parabéns. Não podia ser diferente, não é? Doutora Amanda, e o seu curso? Fale um pouco aí para nós. Esse curso que, inclusive, está para sorteio, né? Ainda vamos ter uma felizarda, um felizardo hoje. Esse curso, na verdade, eu fiz o primeiro módulo dele eu fiz o ano passado, início do ano passado, já com base nas regras trazidas ali pela reforma. E aí, em novembro, agora, 17 de novembro do ano passado, o INSS editou a portaria 1382, que veio aí, então, regulamentar, veio trazer todos os parâmetros ali de análise da contribuição em atraso feita após o fato gerador, né? Então, ele está bem atualizado, extremamente atualizado, com a interpretação que é dada pelo INSS na esfera administrativa e também a interpretação que tem sido dada na esfera judicial, porque como as duas são bem diferentes, então é importante trazer as duas visões, e também tem ali várias estratégias de fazer o seu requerimento, qual que vale a pena investir na via administrativa, qual que vale a pena ir para a esfera judicial. Então é um curso que foi feito com muito carinho e que acredito que vai ajudar muito os advogados, né, os colegas, nessa parte de contribuição em atraso, que pode ser aplicado não só nos pedidos de aposentadoria, mas também nos planejamentos previdenciários para buscar futuramente um benefício mais vantajoso, o pagamento de uma regra mais vantajosa, né? Bom, aproveitando, já que você falou aí a palavra planejamento, há como se planejar para afastar os efeitos negativos da prescrição e da decadência? Bom, eu sempre falo para os clientes, quando eu faço uma concessão de uma aposentadoria, eu sempre gosto de falar para o cliente, olha, tens o prazo de 10 anos para requerer qualquer tipo de direito que você venha a pensar que possa ter, né? E eu falo para eles, o direito não socorre aos que dormem. Então, acho que a gente pode se prevenir, assim, estar sempre atento, se foi julgado algum tema pelos tribunais superiores, quando sai alguma revisão, a gente sempre tem nos noticiários, né, quando o STJ julgou ali a revisão da vida toda, a gente teve julgamento, buscar, né, às vezes fazer uma consulta com o advogado, pegar a cópia do processo, pedir para um profissional analisar, ver se não cabe algum tipo de revisão, né, das teses que já existem atualmente. Eu acho que o caminho para você se resguardar é o conhecimento, é informação, né? Você buscar estar informado e, se não conseguir pelos meios, né, de comunicação normal, internet, televisão, buscar, assim, ajuda profissional. O advogado, sem sombra de dúvida, o previdenciarista vai conseguir orientar esse segurado para saber se já é possível fazer uma revisão, que tipo de tese que pode ser adotada naquele caso, que tipo de documento pode ser buscado para pretender ali, né, para pleitear um benefício um pouquinho mais vantajoso do que o INSS lhe concedeu. Muito bem. Dr. Malcolm, há decadência para o pedido de pensão por morte? Boa pergunta, né? Só respondendo aqui rapidamente aqui, a doutora Rosicléa, em Teresina está na livraria Anchieta, tá? Mas qualquer coisa vocês podem mandar também no Instagram, que a gente pode combinar, não sei se Rosicléa. Rosicléa Soares, está aqui no chat, né, batendo papo. Aí, quanto à questão que você levantou, professor Ney, aí tem até a Janaína também que tinha perguntado essa questão da pensão, né? Então, olha só, o que aconteceu com o caso da pensão? O que nós tínhamos até uns 3, 4 anos atrás, né? Até 3, 4 anos atrás, nós tínhamos uma posição que eu, particularmente, no início apresentava uma certa resistência, mas depois eu fui convencido de que seria razoável. Só que quando eu me convenci, mudaram de opinião. Que é o seguinte, se tem entendido, se havia um entendimento, inclusive no âmbito da STJ, que dizia o seguinte, enquanto o segurado está vivo, tá, é um direito personalismo, só ele poderia pedir a revisão. Então, o que quis trazer como consequência?
que eventual dependente desse segurado não poderia, enquanto o segurado vivo fosse, pedir a revisão em nome dele. Razão pela qual o prazo decadencial ele se reabriria aos dependentes ao tempo que se tornarem dependentes. Ou seja, alguém que tivesse aposentado desde 1990, falecesse hoje, essa pessoa já não teria mais tempo hábil para pedir a revisão, que já se passou há muito o prazo de 10 anos. Porém, se entendia que a esposa, vamos imaginar que a esposa fosse a dependente, agora ela teria 10 anos para pedir a revisão. Ou seja, o marido, o titular, não teria mais prazo, porém, o dependente. Eu achava meio estranho isso, mas, enfim, diante desse argumento da legitimidade do dependente, que somente sobreveio com o óbito do segurado, eu fui convencido. Só que, logo depois, o STJ foi, e da noite para o dia, para mim, foi assim, embora eles tenham dito que não, eles mudaram de opinião. Sem qualquer menção, que eu acho outro tremendo desrespeito ao segurado, ao jurisdicionado, sem qualquer mudança que justificasse, não houve nada, simplesmente eles dormiram e acordaram com outra posição. Sem respeito, inclusive, a algo que tem previsão legal, que é a questão da modulação. Nós já tínhamos essa previsão mesmo antes do CPC de 2015, mas agora expressamente está no Código de Processo Civil de 2015, que diz que quando houver uma mudança brusca na jurisprudência, é possível nós modularmos essa orientação no sentido de valer só para novos processos, justamente em respeito àquelas pessoas que estavam com a ação tramitando e que entraram, inclusive, porque o STJ dizia que era devido. Então, muita gente apostou, pagou advogado, gastou por conta disso. Então, nada mais justo seria se, diante dessa situação, eles modulassem os efeitos, dizendo, olha, até a semana passada a gente decidia de uma maneira, nós mudamos, porém, lógico, quanto tempo não leva um processo para chegar ao STJ? São 3, 4 anos. Então, muitas pessoas estavam ganhando. Então, da noite para o dia, mudaram sem qualquer mudança, sem qualquer justificativa. Tá? Eles disseram que não, que isso demorou um certo tempo. Não é verdade, até onde eu sei. Eu acompanho bastante a jurisprudência, eu gosto muito de estudar. Isso não aconteceu, pra mim, na minha leitura, não. Não houve qualquer justificativa, nenhum fato novo que fundamentasse, que sustentasse essa mudança de orientação, que é o que normalmente se exige, tá? Que é o que normalmente se exige, especialmente de um tribunal que é responsável pela interpretação, pela uniformização e interpretação de lei federal. Não houve nenhuma mudança, simplesmente mudaram de ideia. Mas, em resumo, né, depois desse choro todo, eu não posso perder a oportunidade de criticar, porque são coisas que me tiram muito do sério isso, essa falta de respeito com o jurisdicionado. Mas, enfim, o prazo de 10 anos começa lá com o benefício originário, não traz nenhum impacto, não traz vírgula, né? Só fazer uma ressalva. A gente, previdenciarista, né? Vai falando e vai pensando ao mesmo tempo. Eu normalmente tenho alguma ressalva, né? Então, a rigor, eu vou falar agora a rigor, né? A rigor, o prazo começa lá no início, tá? Do benefício originário. O que pode acontecer agora, eventualmente, é o seguinte, diante, tá? Só para fazer uma adenda aqui rapidamente, inclusive nós vamos tratar no nosso curso. Até a reforma da Previdência, não havia... quando a pessoa já estava aposentada, tá? Até a reforma da Previdência, quando a pessoa já estava aposentada e veio a óbito, não tinha nenhum cálculo. Simplesmente nós mudávamos a titularidade do benefício, tá? Ou seja, era do João, passou para Maria, e mudávamos o nome do benefício, que era uma aposentadoria, passou a pensão, o valor era o mesmo. Só que agora não. Como nós sabemos, pós-reforma, nós temos um novo cálculo, tá? Nós temos um novo cálculo na pensão. Então, diante dessa situação, nós podemos cogitar eventualmente de 2 prazos decadenciais. Só que, para a pensão, nós só vamos discutir eventual cálculo errado no momento da concessão da pensão, não mais buscando a correção do benefício originário, tá? Então, só para deixar bem claro, dependendo da data do óbito, nós vamos ter um prazo diferente ou não, tá? De 10 anos para cada situação. Espero que tenha ficado claro aí. Muito claro, e com as críticas sempre presentes, que isso aí é uma característica de Malcolm Roberts, que eu já conheço há alguns anos. Mas críticas sempre procedentes, e por isso mesmo ele é muito elogiado nos congressos, por onde passa. Obrigado, Doutor Fábio, eu vou fazer uma pergunta agora à doutora Amanda, mas se você tiver alguma pergunta a ser dirigida a ela, você tem a preferência. Eu gostaria de contemplar nossa
que ela está aqui falando bastante, Rosiclé, ela quer saber a questão da revisão da vida toda. Aí a gente aproveita, fala da prescrição, queria que a doutora Amanda falasse da prescrição da revisão da vida toda, para poder ingressar em juízo em relação à vida toda, que ela até colocou aqui que não sabia nada da revisão da vida toda e queria saber alguma coisa sobre a revisão da vida toda. Bom, a revisão da vida toda é uma revisão de matéria de direito, né? Nós tivemos ali a felicidade de ter o direito reconhecido pelo STJ. Infelizmente, o INSS interpôs o recurso extraordinário e agora o tema está sobrestado, né? Os processos estão suspensos, aguardando um julgamento pelo STF. A prescrição ela vai ser aplicada, porque a prescrição, né, ali o segurado ele vai ter direito a recebimento dos últimos 5 anos. Talvez ela esteja na dúvida no tocante à decadência, tá? A decadência, sim, ela se aplica nessa revisão, tá? Porque essa revisão, ela visa ali o ato de deferimento de benefício, né? Ela vai revisar a forma que foi calculado o benefício. Não é, por exemplo, uma revisão de reajuste, como nós temos ali nas revisões do teto, né? Então, aplica-se a decadência e também a prescrição, tá? É uma revisão interessante, né? A gente ainda tem uma esperança de que, até o último momento, o voto ali que estava para dizer se ia né, ser procedente ou não, era do ministro Alexandre de Moraes. Ainda que a gente saiba que o STF, né, pelo histórico das últimas decisões, ser contrário ao direito do segurado, a gente ainda tem uma esperança porque, ao nosso ver, é uma revisão que, apesar de trazer um impacto financeiro bem significativo em alguns casos, não é uma tese que vai abarcar muitos segurados, né? Não é uma revisão que, assim, muitas pessoas vão ter direito, porque ela é muito específica, né? A tese, né, aqui só adentrando já do que seria a revisão da vida toda, a gente tem a concessão do benefício, o cálculo da média é feito com aquelas contribuições que foram efetuadas ali de julho de 94 em diante. E aí, até a reforma da Previdência, 80% do período ali das melhores contribuições. Então, para o segurado ter direito à revisão da vida toda, a gente tem que pegar as contribuições anteriores a julho de 94, fazer a média novamente e verificar se a inclusão dessas contribuições anteriores, e daí vem o nome a revisão da vida toda, que é da vida inteira, né, não só de julho de 94 em diante, é maior do que aquela renda mensal que já foi concedida ali do INSS no benefício que está, né, que foi concedido. Então, se aplica a decadência, se aplica a prescrição, e a gente está esperançoso aí que o nosso ministro contemple aí os segurados com essa possibilidade de rever os seus benefícios. Olha, o que tem gente esperando essa revisão da vida toda é muita gente, doutora Amanda, muita gente mesmo. Doutor Fábio, nós estamos encaminhando para o final. Vou deixar a palavra agora aos convidados para ver se querem acrescentar mais alguma coisa, se faltou. Né? Tem aqui tantas e tantas perguntas que dá para a gente seguir aqui até meia-noite, pelo menos. Mas... Eu só queria falar uma coisinha, não te interrompendo, mas como é sobre direito previdenciário, antes de começar os agradecimentos, para o doutor Malcolm. Doutor, esse tema 975 da STJ, que o senhor muito bem colocou ali, foi um tema que me magoou tanto, que esse e o tema 223 da TNO, porque, assim, eu sou uma advogada que eu ainda sofro muito com esses julgamentos dos tribunais superiores, né, porque como são vinculantes, é sofrido, né? E, infelizmente, o tema 975 já transitou em julgado, porque eu acompanhei constantemente, e transitou em julgado no final de agosto do ano passado. Dia 24 de agosto do ano passado, ele transitou em julgado. Poxa, que pena, então. Eu tinha comentado com um colega, não lembro agora quem era, que ele cogitava de entrar com recurso extraordinário, então acho que eu comi bola aí,
Mas obrigado. Então, vamos partir para a rescisória agora, então, viu? Eu acompanhei muito, assim, o trânsito em julgado, porque eu achei lamentável, assim, achei muito, muito, muito lamentável, até por conta do julgamento do tema 350 do STF, né, como você muito colocou. Então, infelizmente. Pena, obrigado pela atualização, meu amigo. Doutor Fábio, então vou falar com os convidados, não é, sobre se ficou aí algum destaque ainda a ser feito, e vamos então, nesse ínterim, promover aí o sorteio, e quando eu lhe passar a palavra, você já traz aí as contempladas ou os contemplados com esses 2 belos cursos. Doutor Malcolm Robert, ficou muita coisa para lhe perguntar aqui, viu? Muita coisa mesmo. Mas se tem alguma situação aí que você deseja fazer um destaque agora nessa sua fala final, fique à vontade, por favor. Com certeza, meu amigo. Obrigado até pela oportunidade. Até porque foi questionado aqui, eu estava acompanhando os comentários, né? Tá, essa questão, né, que eu falei que não teria prazo decadencial para revisão do buraco negro, né? Por que não tem? A questão é o seguinte, eu particularmente defendo por 2 motivos, tá? Primeiro, porque assim, a revisão do buraco negro não vai dar para a gente entrar e esclarecer o que se trata, mas em suma é o seguinte, são pessoas que se aposentaram ou se tornaram pensionistas ali, dentre outros benefícios, entre outubro de 88 e abril de 91, tá? Então essa data. A revisão do buraco negro diz respeito ao artigo 144 da 8.213, que embora revogado o artigo, mas revogou porque supostamente todo mundo já teria sido beneficiado, não é que tenha sido superado ou desconsiderado o direito, não. Então, essas pessoas que, por exemplo, pegando a situação mais comum, se aposentaram em outubro de 88, entre outubro de 88 e abril de 91, a revisão que alimenta, que justifica essa pretensão, ela surgiu em julho de 91, em julho. Portanto, não tem nada a ver com o ato de concessão. Então, de acordo com o que eu aprendi, inclusive com o STJ, embora não me surpreenderia se eles me dessem outra rasteira, tá? Mas segundo o STJ, matéria restritiva, que é o caso de prazo decadencial ou prescricional, tem que ser interpretada de forma restritiva. Isso é uma regra antiga de hermenêutica, tá? Uma regra antiga de hermenêutica. Regras restritivas não podem ser ampliadas, devem ser interpretadas de igual maneira restritiva. Portanto, ao tempo em que o artigo 103 coloca 10 anos para a revisão do ato de concessão, qualquer outra hipótese revisional que não esteja limitada ao ato de concessão não estaria contemplado, não estaria alcançado pelo prazo decadencial. Portanto, se a revisão do buraco negro, dentre várias outras, não só essa, surgiu em julho de 91 para benefícios conseguidos entre outubro de 88 e abril de 91, essa revisão não guarda nenhuma relação com o ato de concessão e, portanto, não tem prazo decadencial. É a mesma lógica, por exemplo, da revisão dos tetos, também não tem nada a ver com o ato de concessão, muito embora seja outro fundamento também que se levante para afastar a decadência, que é o fato de se tratar de reajustamento. Inclusive, de acordo com a instrução normativa, o próprio INSS diz, revisões com base em reajustamento não tem prazo decadencial. E nesse sentido, só para terminar, professor Ney, minha ponderação, até a IN 45 de 2010, tá, que foi substituída depois pela IN 77 de 2015, que está em via de ser novamente superada, né? Então, lá no artigo, para ser mais exato, 441, parágrafo 2º, artigo 441, parágrafo 2º da IN 45 de 2010 dizia: revisões baseadas em lei não tem prazo decadencial, apenas prescrição. E a revisão do buraco negro, dentre outras, como do buraco verde também, tem previsão legal. Então, até 2015, o INSS dizia, olha, revisões baseadas em lei, praticamente assumindo a culpa. Uma vez que eu não cumpri a lei, não tem prazo decadencial. Isso só deixou de existir na via administrativa com a IN 77 de 2015, que não repetiu essa previsão. Então, esse é outro fundamento autônomo, eu tenho dito o seguinte, assim como até 97 não havia prazo decadencial para revisar benefícios, surgiu só em 97, o Supremo disse, olha, para quem estava aposentado antes de 97, o prazo começa em 97, alcança todos que estavam aposentados, essas pessoas não ficaram sem prazo, porém, o prazo para elas não vai retroagir.
vai começar em 97. Seguindo a mesma lógica, me valendo também de outra lição de hermenêutica, que também aprendi com a STJ, onde se aplica a mesma razão, aplica-se o mesmo direito, tá? Onde se aplica a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Razão pela qual, tá? No meu entender, se até 2015 o próprio INSS dizia não tem prazo para revisar benefícios cujas revisões se fundamentem em lei, e só surgiu em 2015 uma mudança de orientação, então a ideia seria, para essas pessoas que até 2015, cujas revisões baseassem em lei, o prazo começou então em 2015 e se teria, na pior das hipóteses, até janeiro de 2025 para pedir essa revisão, seguindo a mesma lógica, tá? Então, a rigor não tem prazo decadencial e tem precedentes nesse sentido, especialmente no âmbito da 4ª região, afastando o prazo decadencial no caso da revisão do buraco negro por força desse fundamento que eu trago, por previsão legal e, portanto, quem teria dormido no ponto e não teria, digamos, atendido ao comando não foi o segurado, mas foi o INSS. Ele não pode se locupletar da sua própria torpeza. Ou seja, tem uma previsão na lei, ele não cumpre, ainda vai ganhar com isso. Não tem lógica alguma, além do que seria imoral, além de enriquecimento ilícito. E eu espero que o Poder Judiciário um dia, de modo geral, passe a contemplar isso, ou pelo menos que enfrente e diga por que não vai reconhecer. Mas até agora, tá, infelizmente, a maior parte das decisões que eu vejo que envolvem essa discussão simplesmente dizem, olha, ela já passou de 10 anos e morreu, ninguém quer bater cabeça. Infelizmente, essa é a realidade que eu verifico, que é a minha percepção quando se trata dessa discussão que envolve pressão e decadência. Ninguém mais quer bater cabeça. É mais cômodo simplesmente seguir a corrente que já está aí. E é isso aí. Quem quiser que recorra, mas eu sou dessas pessoas teimosas também, assim como a professora Amanda, e não vou descansar. Vou morrer tentando ali, mas vou tentar demonstrar o equívoco que eles fizeram e quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga isso. A agudeza das suas observações são sempre bem-vindas, doutor Malco. Bom, queremos lhe agradecer. Como eu disse, temos aqui uma imensidão de perguntas, mas espero que nós possamos contar com essa fonte aí de saber em outras oportunidades. Então, agradeço muito pela sua participação e também pela bondade aí de ceder esse expressivo curso e, como você disse, a partir de amanhã. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Amanda Kravchinski, foi um prazer recebê-la aqui no Ao Vivo Doutor. Estamos muito honrados com as suas presenças e também os nossos seguidores que foram premiados aí com as suas informações, premiados com a sua sapiência. Se quiser fazer mais alguma colocação, por favor, fique à vontade. Não, só queria agradecer mesmo o convite mais uma vez, agradecer todo mundo que estava aqui participando da live, né, desse programa, muito legal a ideia. Eu acho que é muito importante a gente trazer conhecimento para as pessoas, né, não só para colegas, as pessoas que atuam no direito previdenciário, mas para os segurados em si, né? Então, hoje a internet, ela possibilita muito, né, a gente difundir esse conhecimento, difundir as possibilidades de tese, de direito para os segurados. Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade. Muito obrigada pelo convite, espero estar aqui novamente, né? Já fico aqui pronta para a próxima. Com toda certeza, vamos precisar de que você volte por muitas vezes. Precisamos aí da sua colaboração. E agradecer também por você haver premiado este programa, oferecendo um curso, né, também de grande qualidade, para que vamos saber, né, já, se foi uma seguidora ou um seguidor que obteve esse prêmio. Leva o nosso abraço também para a doutora Gisele, que já esteve aqui conosco e já está programada de voltar também nesse ano de 2022. Muito obrigado, doutora Amanda. Doutor Fábio, agora é com você. Você que é o homem dos presentes, tem 2 presentes aí importantes para distribuir. As mulheres, Ney Araújo, foram contempladas. A primeira, Janaíne Leite,
ganhadora do curso doutora Amanda, um curso que eu recomendo, vai fazer a diferença na aposentadoria e, vamos dizer, em consertar, complementar tudo isso, esse curso faz a diferença. E a segunda pessoa que ganhou foi Priscila Cristina, do curso do Dr. Malcolm Hoppe, que é... Então, as ganhadoras estão aí, as contempladas estão aí, faço um bom proveito do curso e aproveito para me despedir aqui desse grande evento, mais uma vez, muita tese, muita doutrina, muita jurisprudência e foi show. Parabéns a todos aí, doutor Ney, Ícaro, Rosa, e Malcolm e Amanda. Uma boa noite a todos e foi um prazer. Obrigado, doutor Ricardo Souza. Meus parabéns às duas contempladas, com certeza vão poder enriquecer o seu saber com com esses dois cursos, não é? Tanto do Dr. Malcolm Robert, como também da doutora Amanda Kravichinch. E vocês que não tiveram a sorte da premiação, mas podem fazer as suas inscrições para fazer esses dois qualificados cursos. Bem, mais uma vez, agradeço a todos, lembrando que o programa Ao Vivo Doutor é apresentado quinzenalmente, portanto, dia 16 de fevereiro estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Estamos programados para falar sobre as modificações da nova IN 77, não é? A IN que vai substituir a IN 77. Caso não seja ainda possível, não tenha havido a publicação da nova IN, é evidente que nós traremos um outro assunto também muito palpitante. Agradeço mais uma vez a direção-geral do Dr. Ricardo Souza, trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, Rosa Araújo, e aos nossos dois brilhantes convidados, Dr. Malcolm Robert, doutora Amanda Kravichinch e a presença do meu companheiro Fábio Leão. A todos os nossos agradecimentos. Um abraço. Um abraço, boa noite.